Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês exemplos de planos de estudos prontos agora para você estudar no Enem em 2021, bem como também vou estar ensinando para vocês como montar e personalizar o seu próprio plano de estudos, tá bom? Além disso, também vou trazer opções para você montar esses seus planos de estudos, né? Bom, tem muita coisa, bastante coisa mesmo. Eu me empolguei bastante para fazer esse vídeo. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo, né, de tudo isso aqui e que ajude nos estudos de vocês. Bom, sem mais delongas, gente, vamos lá. Então, eu vou começar o vídeo falando sobre os planos de estudos prontos, né? Eu consegui 4 planos de estudos prontos, que foi o plano do QG do Enem, o plano de estudos do curso Enem gratuito, o plano do Me Salva e o plano de estudos do Mundo Edu, né? Um cronograma de cada um que eu consegui, né? Eu vou mostrar para vocês certinho aqui um por um, vou fazer um breve tour, né? E agora que estou um pouquinho mais tecnológico, eu também consegui adicionar aqui na apresentação esse QR Code aqui. Então, se você direcionar o seu celular para a tela, vai diretamente para o site e vai mostrar certinho já esse seu plano de estudos, bem rapidinho, bem prático, e você consegue acompanhar até pelo celular juntamente aqui comigo, tá bom? Caso você também não consiga fazer isso, vai ficar todos os links, tudo certinho, na descrição do vídeo. Então, eu também vou disponibilizar essa apresentação para vocês, bem como todos os links vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Bom, esse aqui é o do QG do Enem, o QR Code aqui para o curso do Enem gratuito, o QR Code aqui para o Me Salva e o QR Code do Mundo Edu. Eu vou ter que dar uma pausada aqui na apresentação para mostrar certinho no computador, que fica mais fácil para mostrar no tour, né? Então vamos começar aqui com planos de estudos completos do QG do Enem. E eu falei para vocês que é 2021, né? E aqui tá 2019. Então é até muito importante citar uma coisa para vocês, que é o seguinte: desde 2009 em diante, o Enem ele não está sofrendo mais alterações em relação aos conteúdos que são cobrados, né? Ele já tem bem específico, bem sólido, desde há muito tempo, já faz mais de 10 anos que os conteúdos do Enem, né, eles não sofrem diferenciação, tem já uma matriz de referência, né, dos conteúdos que são cobrados, das competências, das habilidades, e isso não muda mais. Então, mesmo que você utilize um plano de estudos completo lá do Enem em 2019, ele não vai fazer diferença se você usar agora em 2021. Então, esse aqui é de 2019, mas não está desatualizado, tá, gente? Então, ele possui 41 semanas e você vai dar uma olhada, né? Depois dá uma olhada certinho. Mas então ele vai da semana 1 à semana 41. A única coisa que nesse plano fica um pouquinho difícil de trabalhar é que a gente não sabe ainda certinho qual a data definida para o Enem agora em 2021, né? Para a prova do Enem 2021. Sabe-se que é entre novembro e dezembro. Então eu botei para a primeira semana de novembro, né, para ser um pouco mais realista. Então eu botei lá que vai ser a prova, talvez vai ser dia 7 de novembro, por exemplo, né? Só para ter uma equivalência de quantas semanas que a gente vai ter daqui até a prova, né? Então, se a prova for, por exemplo, dia 7 de novembro, comparado com hoje, dia 14 de fevereiro, até lá a gente tem em torno de 265 dias, né? E 265 dias são por volta de quase 38 semanas. Então esse planinho aqui que tem 41 semanas, de repente vai faltar um pouquinho de semanas, né? Então não vai ter como usar ele totalmente. Então você vai ter que dar uma personalizada. Mas esse plano é bem legal para pessoas que têm pouca quantidade de tempo para estudar, porque ele trabalha com 2 turnos, né? E são turnos pequenos de 1 hora por dia de estudos. Então é 1 hora no turno 1, 1 hora no turno 2. Isso por cada dia da semana, né? É só de segunda a sexta. Então você também pode adicionar aí no final de semana, no sábado, por exemplo, mais 2 horas de estudos e você já consegue eliminar um dia da semana. Então você vai se organizando em relação a isso, né? Bom, sobre esse outro plano de estudos aqui, que é o plano de estudos do curso Enem gratuito, ele tem 3 grandes exemplos, né? Você pode trabalhar com um extensivo para o Enem, um semi-extensivo e o intensivo, né? Como a gente está no começo do ano ainda, dá de utilizar do extensivo para você conseguir montar seu plano de estudos, porque está no começo do ano ainda, né? Então ele divide certinho pelas semanas, né?
e também pelos conteúdos que devem ser estudados. Aqui não mostra a quantidade de horas, mas também ele direciona certinho para o material que você pode usar para estudar, né? Então já facilita também bastante. O terceiro cronograma é o cronograma do Me Salva, né? Cronograma de estudos. E aqui eles botaram para Enem 2021. Então não tem tanta diferença dizendo 2019 para 2021, né? Só para mostrar certinho para vocês. E esse aqui ele trabalha com 38 semanas, né? E você vai assistindo as aulas e vai montando certinho o seu cronograma com ele. É da mesma forma do primeiro, praticamente da mesma forma do segundo, só que é mais uma opção para vocês escolherem, né? Então fica a critério de vocês. Esse aqui trabalha com 38 semanas. Então é mais tranquilo trabalhar com esse, por exemplo, do que o outro que tem 41 semanas, né? Já o plano de estudos do Mundo Edu, gente, ele é um pouquinho diferente. Ele não mostra certinho por semanas, mas ele mostra os conteúdos que são cobrados. Então, tá aqui todo o conteúdo que é cobrado em história, por exemplo, e você pode acessar aqui do mesmo jeito que eu mostrei no curso Enem, você pode acessar por um breve resumo. Ele funciona desse mesmo jeito para geografia, para filosofia, para sociologia, enfim. É uma forma um pouco diferente de organizar, para as pessoas que preferem separar por blocos. Isso aqui talvez fique uma forma mais fácil de organizar, porque já está separadinho por cada disciplina, né? Então, esses foram os 4 exemplos que eu trouxe para vocês em relação aos cursos, cronograma de cursos prontos, né? Agora eu vou mostrar para vocês certinho como fazer e utilizar para um plano de estudos personalizados. Nesse exemplo eu trouxe para vocês aqui a matriz de referência do Enem, foi a matriz que eu comentei no começo do vídeo, e então eu vou mostrar um pouquinho sobre ela também. Aqui está o QR Code se você quiser acessar ela. E aqui é um material que vai complementar juntamente com a matriz de referência do Enem, que é do Ministério da Educação, com o INEP, né? Com esses infográficos aqui do app Prova, que ele mostra os conteúdos e habilidades mais cobrados nas provas do Enem, que foi de 2019 até os últimos Enems, né? Então ele faz uma seleção, ele mostra certinho o que é mais cobrado, com o número de questões, então é bem interessante, né? Eu vou ter que finalizar aqui a apresentação para mostrar certinho para vocês. Bom, em relação à matriz de referência do Enem, ela é dividida em 2 grandes partes, né? A matriz de referência mesmo, e lá no final ela tem um anexo, né? Que é os objetos de conhecimentos relacionados às matrizes. Esse aqui é o que é o mais ideal, porque ele vai trabalhar certinho para vocês a questão dos conteúdos mesmo que são cobrados, né? Então, em linguagem, código e suas tecnologias, o que são cobrados aqui? Estudo de texto, as sequências discursivas, gêneros textuais, sistema de comunicação. Aí ele vai dizer certinho aqui, com ponto e vírgula, o que é cobrado. Então, um exemplo mais prático aqui, por exemplo, em matemática. Então, conhecimentos numéricos, conhecimentos geométricos, conhecimentos de estatísticas e probabilidades. E vai estar tudo certinho aqui. Nos conhecimentos... Nos conhecimentos geométricos, as características das figuras geométricas e planos espaciais. Aí tem as grandezas, tem as unidades de medidas e escalas. Então, ele está bem mais divididinho, sabe? Agora, se a gente for comparar com as habilidades e competências, é um pouquinho difícil trabalhar com ela. Porque ele trabalha com eixos cognitivos e com todas as áreas que fica uma bela confusão, assim. Por exemplo, vou mostrar para vocês a competência da área 1. Isso em linguagens, né? Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida. Eu não consigo passar isso para conseguir achar um conteúdo específico para eu estudar, sabe? Não tem como uma coisa mais sólida. Mas como é que eu vou estudar isso, sabe? É bom ter uma ideia, né, dessas habilidades, que a gente vai ter uma visão sobre isso, mas eu não consigo achar um material para estudar em cima disso, sabe? Então, identificar as diferentes linguagens, seus recursos expressivos, com elementos de caracterização do sistema de comunicação. Só que é muito amplo, né? Então não tem como focar muito nisso. Melhor mesmo utilizar essa matriz lá na parte do anexo que mostra certinho aqui o que é cobrado em cada matéria. Mas eu dou uma recomendação para vocês darem uma lida nas habilidades, que é bem interessante você ter uma noção aí do que é cobrado na prova do Enem, né? Eu digo que a prova do Enem é uma prova para a vida, porque envolve muita coisa, né? Bom, já aqui é o materialzinho que eu trouxe, que é o material que complementa, né? Que ajuda muito para você ter um foco maior nessas matrizes aí do Enem.
que são os conteúdos e habilidades mais cobrados na relação à prova do Enem, né? Então aqui é muito mais fácil de entender, porque ele traz, em forma de infográfico mesmo, né? Quais são as habilidades mais cobradas, então, em linguagens, códigos e suas tecnologias, por exemplo, lá em artes, a habilidade 12, 13 e 14 são as habilidades mais cobradas. Então é mais fácil você dar uma olhada aqui. Não precisa nem ir lá na matriz, né? Tem aqui certinho embaixo cada habilidade, então você pode dar uma lida, né? Então, habilidade 13, por exemplo, analisar as diversas produções artísticas com o meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. É um pouco mais fácil de entender por aqui, né? E não somente isso, também tem a questão de questões por conteúdos, né? Eu acho que o mais fácil de entender e utilizar não são as habilidades, e sim os conteúdos. Então, em arte, por exemplo, dos conteúdos, arte contemporânea, já caíram 22 questões nesse período da prova que foi realizada do Enem, né? Nesse período de 2009 até 2017, eu acho que eles fizeram esse infográfico, por exemplo. Então, nesse período já caíram 22 questões sobre arte contemporânea. Em relação às artes reformativas ou ciências, caíram 19. Então, é só para mostrar para vocês que ele vai trabalhar bem em cima de tudo, né? Em todas as áreas, em todas as ciências, né? Então, ciência da natureza e suas tecnologias. Em biologia caiu mais ecologia, aí depois veio os impactos da espécie humana sobre o ambiente, depois anatomia e fisiologia humana, depois genética, e aí aqui estão as habilidades mais cobradas. A habilidade mais cobrada foi a habilidade 14. Qual é a habilidade 14? Identificar os padrões de fenômenos e processos vitais do organismo, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações do ambiente, sexualidade, entre outros. E aí você vai lá e utiliza aqui, né, desse material, e você vai montando para você conseguir trazer para o seu cronograma os conteúdos que são mais cobrados também, né? Isso é muito importante. Bom, vamos continuar, porque eu já acabei falando um pouquinho sobre as dicas que são importantes, né? Então, vamos lá. Sobre as dicas para você conseguir montar o seu cronograma. Mesmo utilizando um cronograma pronto, você vai ter que trazer ele para a sua realidade, né? Então, você pode pegar lá o do QG, ou do Me Salva, ou do curso Enem gratuito, ou do Mundo Edu, mas você vai ter que montar um cronograma para você, mesmo tendo lá certinho dia das semanas, porque você pode trabalhar e não tem um período livre, por exemplo, ou você está estudando e não tem um período livre, ou você pode se dedicar um pouco no final de semana, mas tem um dia da semana que você não vai poder se dedicar porque você tem algum compromisso, então você vai ter que se organizar em relação a isso, né? E então você vai ter que personalizar, né? Quantos dias você vai poder estudar, quantas horas. Então é uma personalização um pouco individual, né? E também você vai ter que se atentar, gente, à quantidade de semanas para o Enem, né? Então, por exemplo, hoje, 14 de fevereiro de 2021, se a gente botar mais ou menos que a prova do Enem vai ser lá dia 7 de novembro, né? Não está definida ainda, mas eu botei para a primeira semana, como eu comentei. A gente tem 265 dias para o Enem, né? Mais ou menos 38 semanas. Então, provavelmente daqui algumas semaninhas vai sair um edital do Enem, ou vai ser explicado aí, o INEP vai mencionar, ou o Ministério da Educação vai mencionar quando é que vai ser a prova, se vai ser em novembro, se vai ser em dezembro. E aí você vai ter como se organizar mais, porque vai ter uma data correta, né, concreta. No entanto, ainda não tem como entre novembro e dezembro, a gente utiliza a primeira semana de novembro para não dar erro, né? Então tem por volta de 38 semanas. E outra coisa que é bem interessante é que você vai ter que personalizar o seu cronograma de acordo com a sua dificuldade, né? Então, se você tem dificuldade numa matéria, por exemplo, eu tenho mais dificuldade em física. Então, você vai ter que dar mais tempo e mais atenção para a física, né? Então, você vai ter que destinar mais horas para os conteúdos e disciplinas que você tem mais dificuldade, por exemplo. Além disso, tem duas grandes estratégias que você pode utilizar. A estratégia 1 é as mais horas, né? Você vai utilizar mais horas para os conteúdos que são mais cobrados. Então, foi como eu mostrei para vocês, mencionei que são os conteúdos e habilidades ali mais cobrados do Enem. Então, você foca, concretiza no seu cronograma isso, né? Essa questão das coisas mais cobradas. E também você tem que trazer o foco não só do mais cobrado, mas também aquilo que você tem mais dificuldade. E a estratégia número 2 é que você destina, né, mais horas para as matérias que têm mais notas máximas, né? Com maiores notas máximas, né? Então, eu expliquei isso num vídeo anterior, que foi no vídeo de como montar o cronograma semanal, né, com as matérias. E num estudo, que é só fazer um levantamento das últimas 3 médias do Enem, por exemplo, então em relação a 2017, 2018 e 2019, qual que foi a nota máxima de cada matéria, né?
Então, para vocês terem um exemplo, gente, por exemplo, redação, a nota máxima dela sempre vai ser 1.000, né? Vai de 0 a 1.000. Matemática, desses 3 anos, a média, né, da nota máxima ficou em 990 pontos. Natureza ficou com 870 pontos. Humanas com 850. E linguagens com 800 pontos. Por que isso é importante? Porque eu sempre falo também dessa questão das notas máximas, né? Porque se, por exemplo, você acertar 30 questões em linguagens, mesmo com a questão do TRI, tudo certinho, você vai tirar ali por volta de 650 pontos, 600 pontos, mais ou menos. Agora, se você acerta 30 questões em matemática, a sua nota fica lá perto dos 800 pontos. Então, mesmo acertando o mesmo número de questão, tem uma diferença, né? Tem uma discrepância bem grande em relação à quantidade de pontos, né? E o que vai fazer você passar vai ser a soma dos pontos depois dividida por tudo junto, né? Vai ser sua média geral, não é a sua média dividida por matéria. Só se você utiliza um vestibular mais específico, né? Que tem pontuações diferentes. Mas a maioria dos vestibulares aí estão usando uma média geral sem pontuação diferente para cada vestibular. Pelo SISU eles não fazem muito disso, não. Bom, opções para montar seu plano de estudos. Depois que você pegar, selecionar qual que vai ser, por exemplo, o seu cronograma base, né, seu plano de estudos base, você vai ter que marcar isso em algum lugar, né? Você vai anotar em algum lugar, você vai preencher em algum lugar. Eu trouxe 4 opções para vocês fazerem isso, né? Tem uma forma automática que eu vou mostrar para vocês, que é por esse planejativo. Eu achei bem interessante porque é gratuito, então você consegue fazer isso que eu estou falando de uma forma mais automática, né? Tem online pelo Excel, que você pode utilizar o do QR Code ou no link da descrição, que isso aqui foi eu que fiz, né? Que é no próprio Excel que você monta uma planilhinha, né? E você vai marcando certinho no dia da semana qual que vai ser os planos, qual que vai ser as aulas que você vai assistir, né? Dá de fazer a opção impressa e manual, então você pode imprimir e preencher. E essa também foi uma opção que eu fiz aqui. Eu tô bem inspirado essa semana, então também vai ficar pelo QR Code ou no link da descrição para vocês baixarem, que daí você imprime e baixa. E também tem outra versão aqui do Não Me Mande Flores, que eu achei na internet, gratuito, que daí ele faz planos diários, planner semanal, planner mensal, até o planner anual. Também você pode acessar. E também tem a questão de fazer de uma forma manual, né, gente? É uma forma tranquila de fazer, sem frufru nenhum. Se a pessoa não tem impressora, não tem problema. E eu gostei bastante dessa opção aqui do meio, que utiliza mesmo uma folha de caderno, né? Só coloca ali terça, quarta, quinta, sexta. Coloca ali certinho o dia da semana e coloca os conteúdos que você tem que cobrar. Bom, só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês certinho esse automático do planejativo, né? Vou mostrar para vocês. Então, eu entrei nesse planejativo aqui. Vai ficar também no link da descrição para vocês darem uma olhada. Pela versão gratuita, tá, gente? Você pode acessar aqui no meu plano de estudos e criar seu próprio plano de estudos, né? Então, eu botei que é para o Enem 2021, que a data da prova vai ser, por exemplo, lá 7 de novembro. Vou começar a estudar amanhã, 15/2, o curso e a instituição. Mas esse aqui é bem interessante porque ele vai ajustar a sua rotina, né? Então, eu posso estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quantas horas você pode estudar por dia? 3, 4, 5? Você vai ver, né? Você vai organizar. Não posso estudar no sábado, então não vai ter sábado. Não posso estudar na terça, mas eu posso estudar no domingo, por exemplo. Então, você vai organizando aqui o seu dia da semana, como eu comentei, né? Bom, e outra coisa bem legal é a questão do foco, né? Do foco. O seu foco em relação à matéria. Então, português. Vou ter que estudar português, tá? Então, português, literatura, arte. Eu não vou estudar inglês, eu vou estudar espanhol no lugar. E aqui do lado tem as dificuldades. Então, você vai lá e coloca aqui, né? Para português, para mim é difícil, então eu vou botar para difícil. Para literatura tem mais facilidade, então vou deixar no fácil. Então, matemática eu tenho dificuldade, então eu vou botar lá no difícil. E aí você ajusta o plano aqui e ele vai gerar o plano de acordo com tudo isso que você montou, né? Com o que você botou. E vai estar aqui seu plano de estudos aqui no cronograminha. Então, como eu comecei que eu ia estudar amanhã, né?
vai aparecer aqui. Então, ó, eu não posso dar na terça, como eu coloquei, né? Mas eu posso dar no sábado. Então, eu botei segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí ele vai mostrando certinho como um cronograma aqui pra vocês, né? E aí quando você clica em cima, ele já dá certinho as matérias que você tem que estudar. E ele também faz por processo de revisão, né? Então, ele trabalha com as matérias e também trabalha com aquele negócio de revisão num dia, revisão no outro dia, revisão semanal, revisão mensal. Então é bem interessante, foi uma forma bem legal que dá de utilizar. Esse aqui eu achei, é novo assim, né? Eu nunca tinha visto, mas por ser gratuito e ser automático, achei bem interessante e ele cria de uma forma bem legal, assim, é uma forma bem interessante que você pode fazer. No mais, gente, eu dei várias opções, né? Eu acho que você escolhe a sua opção, você vai escolher o plano de estudos que mais combina com você. Eu gosto muito de trazer essas possibilidades para vocês se sentirem bem com várias possibilidades e, como eu sempre falo, né? Você vai estudar, você vai fazer de acordo com aquilo que você sente mais afinidade e vê que para você é melhor, assim. Então, dessa forma, eu acho que pro vídeo de hoje era isso. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com seus amigos. Peço desculpa pelo vídeo bem grande, mas assim foi o único jeito que eu consegui trazer um vídeo bem completo, tá bom? Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo, tá bom, gente? Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.